todo mundo que está aqui já está no grupo do WhatsApp. Mandem aí no chat para a gente saber. Se alguém não estiver, nos e-mails a gente sempre coloca o link do grupo. E também a gente tentou mandar para todo mundo via WhatsApp. Não sei se chegou para todos, porque alguns números eu acho que foi com algum erro, porque teve poucos, eu acho que uns 5, 6 que eu não estava achando o WhatsApp. Mas de qualquer forma a gente enviou por e-mail também, então acho que a comunicação tem funcionado. O WhatsApp vai ser a nossa fonte principal, junto com o e-mail de divulgação das informações, né? A gente tem várias coisas aqui que durante a chamada a gente vai comentando com vocês. Rafis, deu 5 minutinhos. E bora que Brilha, bora. amigo. Gente, muito feliz de estar aqui com todo mundo presente. Temos mais de 300 pessoas inscritas nessa formação que vão nos acompanhar de maneira síncrona e assíncrona durante os próximos meses. Vão ser 8 formações no total para a gente debater diversos assuntos correlacionados a clima, juventudes, falar sobre a importância da gente se engajar nessa pauta e principalmente nos preparar para todos os debates e questões que vão surgir aí correlacionadas à COP30, que chega ao Brasil em novembro, em Belém do Pará. Hoje nós vamos fazer nossa primeira formação, estamos muito animados de receber todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindos, que seja um processo incrível para todo mundo. A gente realmente espera que vocês aproveitem todo esse espaço, que vocês contem com a gente. Então, como o Gi falou, durante esses próximos meses, né? E para sempre, gente, porque o grupo do WhatsApp é vivo, né? A gente sabe que vai continuar lá. Que vocês utilizem esse canal para se comunicar com a gente, para falar sobre possíveis melhorias, dicas, trocas, compartilhar coisas relacionadas às temáticas que a gente trabalha aqui, e aí juntos a gente poder crescer e aprender mais sobre esses temas. Bom, para começar, a gente já lançou lá no nosso grupo do WhatsApp, então quem já está lá dentro já participou de uma apresentação prévia, onde vocês mandaram nome, quem são vocês, o que vocês fazem, mas a gente gostaria que vocês comentassem aqui no chat a cidade e o país de onde vocês são, para a gente ter uma noção de quais os lugares, né? Já sabemos que tem gente da Angola, Luanda, Brasil, Chile, Estados Unidos, de onde vocês são, para a gente ter uma noção de quem é que está aqui com a gente nessa manhã de sábado em alguns países e tarde em outros, porque sei que já teve uma galera que almoçou por aí, e sim, estou com inveja, porque estou à base de um pão e um copo d'água. Olha, enquanto vocês comentam, eu queria contar um pouco sobre a nossa programação do dia. Bom, esse quebra-gelo, como eu falei, a gente já fez ali no nosso grupo, e estamos aqui comentando, estou vendo todo mundo colocando no nosso chat. Mas antes da gente começar especificamente com as nossas palestrantes, com a Ana Rosa e com a Carol, a gente quer apresentar para vocês um pouco desse projeto, Shapers pelo Clima, que é um projeto que nasce já como uma iniciativa brasileira no solo do nosso país, com hubs do Brasil inteiro e pessoas de todos os cantos, de norte a sul. Para isso, eu queria chamar agora o Giovanni, que vai contar um pouquinho sobre como esse projeto se iniciou e os detalhes deles para vocês. Obrigado, Rafis. Depois eu quero que você se apresente para todo mundo, fale um pouquinho sobre Vou, quem é vou me você. apresentar ali na hora de chamar as palestrantes. Pode deixar. Maravilha, maravilha. Pessoal, eu sou o Giovanni, acho que eu tive interação com praticamente todo mundo, porque eu que estava mandando as mensagens no WhatsApp. Eu sou uma das pessoas aqui responsáveis pela estruturação da formação e também faço parte do projeto Shapers pelo Clima. E eu queria contar um pouco para vocês sobre esse projeto, por que que ele surge, né, de onde ele nasce. Acho que todo mundo aqui sabe, né, que a gente tem vivido uma emergência climática que já impacta milhões de vidas. No passado a gente conseguiu, infelizmente, enxergar esse impacto das mudanças climáticas de uma forma muito forte no Rio Grande do Sul, né? Sei que tem bastante gente aqui de Porto Alegre e de outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, diante desse cenário, o Brasil ele ocupa uma posição estratégica, né? Ele possui uma das maiores biodiversidades do planeta
e ele pode ser protagonista na construção de um futuro sustentável e mais justo. Então, muito pensando nisso, que a gente quis trazer esse projeto, ainda mais em um ano que Belém do Pará será a cidade sede da COP30, né? Então, o projeto ele vai surgindo a partir disso. Rafis, pode passar para mim, por favor. Entretanto, para que isso ocorra, é preciso que as discussões e decisões sobre o nosso futuro envolvam toda a sociedade, né? Como eu disse, esse ano a COP30 espera garantir que o debate climático chegue onde ainda ele não chegou, e isso é fundamental. Mas o projeto ele vem com esse intuito da gente conseguir trazer essas discussões, né, que são tão faladas ali dentro desse espaço da COP, mas que muitas vezes não chega, né, para todo mundo. Na verdade, nunca chega para todo mundo. Então, é uma oportunidade da gente, enquanto juventude, trazer esses debates para dentro de espaços como esse da formação, mas também outros espaços. E aí, para isso, a gente estruturou o projeto de uma forma com que ele possa percorrer diversos lugares aí de comunicação, principalmente. Então, o que nos move dentro desse projeto? Ampliar o debate sobre a crise climática, com foco na COP30, na Amazônia e no papel do Brasil na construção de soluções sustentáveis. A gente tem como horizonte inspirar e mobilizar uma geração de jovens líderes que impulsionem ações transformadoras pela justiça climática, onde o Brasil seja referência global na construção de um futuro sustentável. Então, aqui a gente quer falar justamente com a juventude, a gente acredita muito no poder da juventude. Nós fazemos parte de uma rede de jovens, né? O Global Shapers, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor para quem não conhece a iniciativa. Então, a gente está muito orientado em ter esse protagonismo jovem, ser suprapartidário, falar sobre justiça climática, ter um ambiente de colaboração e integridade, para que, a partir das ações do projeto, a gente consiga também gerar algum impacto para os nossos espaços, para os territórios aos quais a gente faz parte. Para que isso aconteça, a gente está dividido agora em 5 frentes. Pode passar, Rafis. Antes disso, um ponto importante que eu estava esquecendo. Temos uma mascote, então vocês vão ver a Yu, que é a nossa mascote, percorrer aí a nossa identidade visual aqui da formação, também nas nossas redes sociais. A preguiça é um animal nativo dos biomas brasileiros, como na Amazônia, e como muitos seres vivos, ela está diretamente ameaçada pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas. Então, a gente quis trazer essa representação aqui para o nosso projeto. Bom, como eu estava falando, a gente tem hoje 5 linhas de trabalho, e nessas linhas de trabalho a gente tem feito ações específicas. Então, aqui vocês estão dentro da linha de formação. Nessa linha, o nosso intuito é trazer informação e formação para que a gente possa, a partir dessas informações, né, dessas formações, construir novas iniciativas ou fortificar iniciativas já existentes. Lá pelo grupo do WhatsApp eu vi que muita gente já faz projetos, então é muito legal saber que vocês já estão atuando diretamente para mitigar, né, os problemas aí das mudanças climáticas, mas também a gente espera que a formação possa trazer um debate legal para que isso possa ser implementado nos projetos já existentes e também na criação de novos projetos. Pode passar. Bom, falando bem rapidamente sobre cada um dos nossos grupos de trabalho, a gente tem um grupo de trabalho que é de governança, que busca assegurar a gestão e integridade do projeto, reportar as iniciativas ao Fórum Econômico Mundial, porque a gente faz parte de uma iniciativa do Fórum Econômico, garantindo a coesão entre os grupos de trabalho. Então, aqui é para que a gente consiga fazer com que toda a operação aconteça. E aí, falando das atividades, de fato, né, a gente tem um time dedicado à comunicação. Esse time ele tem executado uma estratégia de comunicação
Cross-Hub. Hubs são a forma de organização da nossa comunidade Global Shapers, para engajar o público e ampliar o acesso à informação sobre a COP e temas correlatos. Então, nas nossas comunicações a gente mandou as nossas redes sociais para que vocês sigam. Quem ainda não está seguindo, depois a gente vai mandar aqui no chat também. Mas o time de comunicação ele está dedicado a isso, né? Trazer informação sobre a COP30, trazer informação com relação às mudanças climáticas, ampliar esse debate para não só ele existir dentro ali da conferência, mas que a gente possa também levar para mais pessoas. O time de comunicação também está prestes a lançar um podcast. Esse podcast ele tem trazido pessoas muito legais, então assim que o podcast sair, a gente manda para vocês também. Estamos com um time de infraestrutura. O time de infraestrutura ele está primordialmente dedicado para o trabalho do Hub de Belém. Hoje a gente tem um Hub Global Shapers na cidade de Belém do Pará. E o time de infraestrutura busca garantir os recursos e ferramentas necessárias para a execução das ações, com foco em eficiência e sustentabilidade, mas também trazer informações com relação ao espaço de Belém do Pará. Então, a gente também tem trabalhado aí na construção de um espaço digital para que a gente coloque todas as informações com relação à infraestrutura, com relação à cidade de Belém do Pará, para quem for para a COP lá em novembro ter todas essas informações disponíveis. Um terceiro time, né, tirando governança, a gente tem o time de parcerias, que busca mapear eventos, articular alianças estratégicas para fortalecer o projeto e a atuação dos Shapers, né, que somos nós aqui do projeto, na COP30. Então, o time de parcerias, por exemplo, acabou de estar presente na Amazônia Climate Week, que aconteceu semanas atrás. Então, o objetivo aí de parcerias é fazer com que o Shapers pelo Clima chegue em outros espaços que não só os espaços que a gente está construindo através do nosso trabalho. E, por fim, o time de formação busca oferecer formações sobre temas climáticos com especialista, preparando Shapers, e agora não só Shapers, né? A gente abriu para a comunidade externa também participar, atuar na agenda climática da COP30 e também promover aí novas iniciativas. Pode passar, Rafis. Bom, para quem não conhece a comunidade Global Shapers, ela foi fundada lá em 2011 pelo Fórum Econômico Mundial, mais especialmente pelo fundador do fórum, o Klaus Schwab. E ela é uma rede dedicada a jovens. Então, o objetivo do Global Shapers é que a gente consiga construir uma comunidade de juventude que trabalhe para enfrentar desafios locais e globais por meio de um poder de colaboração. Então, é uma rede de voluntariado que está presente em mais de 500 hubs. Na verdade, está até desatualizado aqui, esses 455, são mais de 500 hubs, que estão presentes em mais de 150 países do mundo. Hoje são mais de 10 mil Global Shapers. Aqui no Brasil, a gente tem 21 hubs. E essa estrutura foi criada aqui do projeto a partir de quase todos esses 21 hubs. Pode passar, Rafis. Bom, aqui no Shapers pelo Clima, a gente tem todas essas cidades que tem alguma pessoa envolvida no projeto. Então, para além de nós que estamos aqui na formação, a gente tem um time bem grande construindo todas as iniciativas. O pessoal de formação é o pessoal que está com esse fundo igual ao meu, então é uma forma de vocês identificarem aqui quem faz parte dessa iniciativa que vocês estão participando. E além dos hubs brasileiros, pode passar, Rafis, a gente também tem tido uma atuação global. Então, hoje aqui tem alguns exemplos de hubs ao redor do mundo que fazem parte do projeto também. O nosso objetivo é levar as informações que estão sendo construídas aqui no Brasil para o mundo inteiro. Então, a gente tem tido essa cooperação aí de
hubs internacionais para levar o projeto, para levar as questões da COP30 e do Brasil também para fora. Falando um pouquinho mais sobre a formação, né, de fato, né, estamos aqui na formação Shapers pelo Clima, formando juventudes climáticas. Como o Rafis já adiantou, teremos 8 encontros. Essas são as datas dos nossos 8 encontros, hoje começando com o tema de justiça climática, gênero, raça e juventude. Mas a gente finaliza aí a nossa jornada no dia 25 de outubro, com uma última formação voltada para a gestão de projetos e liderança jovem. Todas as formações acontecerão aos sábados, das 10 ao meio-dia, no horário de Brasília, né? Temos pessoas aqui de outros países. Manaus também, né? Tem um fuso diferente do restante do Brasil. Então, a gente vai mandar, né, todos os invites. Vocês já receberam 2 dos primeiros invites da reunião de hoje e da reunião do dia 9 de agosto. Em breve vocês vão também receber os próximos. Um ponto importante que muita gente trouxe como dúvida: faremos certificação, então, para as pessoas que cumprirem pelo menos 75% da nossa agenda, vai receber uma certificação aí da formação. Então é muito importante que vocês fiquem atentos aqui no chat, porque no decorrer do nosso encontro a gente vai mandar um link de preenchimento de presença para que a gente consiga garantir que vocês tenham a presença ali no dia de hoje. Um ponto importante: não compartilhem esse link no grupo do WhatsApp, porque a ideia é que fique só aqui entre quem de fato está presente. Se for compartilhado no grupo de WhatsApp, acaba que pode ser que pessoas que não estiveram presentes preencham o formulário. Então, mantenham por aqui. Se vocês perderem, né, a mensagem subir, só avisa, manda uma mensagem: Giovanni, manda de novo o link que a gente manda para que vocês consigam fazer o preenchimento. Bom, gente, depois, se houver mais dúvidas com relação à formação, podem ir mandando aí pelo chat. O pessoal da equipe vai me ajudar aqui a ir respondendo essas dúvidas. Também podem mandar no grupo do WhatsApp. Agora eu finalizo minha fala aqui para que a gente possa ir de fato para o que interessa. Então, Rafis, eu volto a palavra para você. Muito obrigado, estou extremamente feliz com a presença de todos e espero que a formação seja um espaço de desenvolvimento, que vocês recebam aquilo que vocês desejam dessa formação e que a gente possa, a partir desses 8 encontros, construir muita coisa legal. Então, muito obrigado pela inscrição. E só uma informação muito legal. Tivemos mais de 300 inscrições, então tem muita gente aí que vai participar dessa formação. Aproveitem esse ambiente também para vocês fazerem conexões, conhecerem novas pessoas. Temos 17 países representados aqui, então acredito que muita coisa boa vai sair dessa formação, além do conteúdo que a gente vai apresentar. Rafis, agora eu deixo com você de fato. Arrasou, Gi. E olha, temos mais de 100 pessoas ao vivo aqui com a gente acompanhando essa formação. Gente, muito obrigado mais uma vez por estarem dividindo o seu tempo conosco. Bom, todas as formações, como o Gi explicou, foram desenvolvidas pelo time de formação, são diversas pessoas. A de hoje, especificamente, foi pensada por mim e pelo Luiz, que faz parte do nosso hub de Florianópolis. Vou me apresentar aqui rapidinho para vocês saberem. Durante a nossa manhã de hoje, eu vou fazer o acompanhamento, eu vou estar aqui mediando o papo. Eu me chamo Rafi, sou daqui da periferia da Zona Leste de São Paulo, sou ativista, comunicador social e diretor de impacto. Atualmente, eu sou diretor-presidente de um instituto que pensa como é que a gente trabalha questões de comunicação para pautas sociais por meio das juventudes. E também sou um dos idealizadores, estou aí puxando a Universidade da Floresta, que é um espaço onde a gente pensa educação, clima e saberes ancestrais. Bom, para começar o nosso papo, eu quero trazer
quero apresentar rapidamente as nossas pessoas palestrantes. Primeiro ela, que é a Ana Rosa, que é diretora executiva do Engajamundo, e diria que a maior credencial dela é também ser uma amiga pessoal minha. Ela é uma queridaça. A Ana é educadora, pesquisadora e ativista climática, é de Belém do Pará. Atualmente ela está diretora executiva do Engajamundo, como eu comentei, que é uma das maiores organizações de engajamento de juventudes do mundo. Ela é mestre em geografia e atua em áreas relacionadas a parcerias, captação de recursos e educação em ativismo. E junto com a Ana, a gente tem a lenda, simplesmente ela, Carolina, que é trainee do Comitê Facilitador do Engaja, simplesmente um dos maiores bondes que a gente tem no Brasil para pensar como é que a gente engaja a sociedade civil em prol da justiça climática, para falar sobre mobilização do clima aqui no nosso país. Carol também é mestre em geografia, é professora, pesquisadora de questões de gênero e é uma ativista socioambiental. Eu queria passar a palavra, Carol. Quero saber se você compartilha a apresentação por aí, se eu compartilho por aqui, me conta. Oi, gente. Oi de novo. Você pode compartilhar, por favor? Posso. Vou compartilhar aqui. Muito obrigada. Eu estou com medo de travar aqui. Sem problemas. Prontinho. Então, vamos lá, gente. Como os meninos falaram, né, nosso tema da formação de hoje é justiça climática, gênero, raça e juventude, né? Vamos entender como é que essas coisas se correlacionam. A Rafi já apresentou a gente, né? Eu e a Ana, a gente tem uma trajetória bem parecida, né? A gente nasceu na mesma cidade, a gente não se conheceu até depois de virarmos ativistas e tudo mais, mas coincidentemente temos uma trajetória bem parecida. Que é bacana. O objetivo da nossa formação de hoje é conectar justiça climática com as lutas por equidade racial, de gênero e juventude, né? Então, é entender que existe uma forte relação entre essas coisas, entre justiça climática e as questões sociais, essas categorias sociais e como elas se sobrepõem umas às outras, né? Mas o que é a tal da justiça climática? Bom, primeiro a gente começa diferenciando termos aqui. A crise climática é essa alteração na temperatura do planeta causada pela emissão de gases do efeito estufa. Então, gases como CO2, como metano, que são emitidos na atmosfera através, enfim, de várias atividades humanas ao longo do tempo. Então, atividade industrial, agronegócio, enfim, essa produção de bens de consumo exacerbado que a gente tem e o consumo dessas coisas também são fatores que levam à crise que existe hoje, com o agravamento de um processo que é natural, que é o processo do efeito estufa, mas que é muito agravado pela ação humana. Isso causa alteração na temperatura, também causa catástrofes ambientais, como a gente tem observado ao redor do mundo, aqui no Brasil também, né? Várias catástrofes de seca, de enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ano passado. As secas na região amazônica também estão muito ligadas à crise climática. E aqui a gente traz um dado para vocês do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. O IPCC conclui, entre os cenários estudados, que há mais de 50% de chance de a temperatura global atingir ou ultrapassar 1,5 graus Celsius entre 2021 e 2040. Essa marca já foi atingida, tá? Essa pesquisa aqui, esse dado é de 2021, essa marca ela foi atingida em 2023, então só 2 anos depois a gente atingiu essa marca de uma alteração de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura global. Pode parecer pouco esse número baixo, mas não é não, tá? Porque a gente está falando da temperatura média, da temperatura dos oceanos, tudo mais, isso mexe com todo o ecossistema do planeta. Então é isso, a gente já está vivendo uma crise climática.
Injustiça climática, o outro termo que está aqui para relacionar como os efeitos da crise climática são sentidos por diferentes pessoas de diferentes maneiras. Então, os extremos do clima, eu posso disponibilizar a apresentação sem problema. Então, os efeitos dos extremos climáticos causados por essa crise são sentidos de maneiras diferentes por comunidades, principalmente comunidades e países mais pobres. Então, se você tem menos condições de arcar com mitigação, de arcar com segurar os danos que a crise climática causa, você vai sofrer mais. É o que acontece com países do sul global, países em desenvolvimento, que a gente costuma falar. E comunidades mais pobres, comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades negras também, periféricas, sentem de maneira mais intensa esse efeito justamente por essa menor capacidade de conseguir se proteger desses danos causados pelas desigualdades sociais. Pode passar, por favor. E aqui a gente traz também alguns conceitos para a gente entender sobre capitalismo, colonialismo e como a crise climática tem relação com isso. Na verdade, como essas duas coisas têm a ver com a crise climática. O modo de produção capitalista fomenta, né, historicamente, uma sociedade industrializada e tendências exacerbadas de consumo, né, de produção de bens de consumo, que são cada vez menos duradouros, né, o que causa várias questões ambientais também, porque o descarte desses bens de consumo é muito mais frequente e os bens de consumo que a gente consome são feitos para durar menos. Então, há uma acentuação na produção desses bens, né? O que ocasiona uma atividade industrial mais intensa, mais emissão de gases também. Então, não é só um problema ambiental de descarte, é um problema climático também. E o modo de produção capitalista ele contribui há séculos para a instauração e agravamento das crises climáticas e ambientais também, através de várias outras frentes, como o agronegócio também, que hoje no Brasil é o grande causador de emissão de gases e que faz com que o Brasil seja o quarto país com maior nível de emissão de gases do efeito estufa do mundo, né? Então, para a gente entender essa relação histórica da industrialização com o agravamento do efeito estufa, com o agravamento da crise climática para a situação que a gente vive hoje, né? E o colonialismo, né? E aí a gente traz isso aqui para a gente entender essa relação histórica de países historicamente emissores, né? Quando a gente pensa em países historicamente emissores, o que tem que vir na nossa cabeça, primeiramente, é o papel de países colonizadores, como, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, né? A Inglaterra foi o primeiro país industrializado do mundo, né? Desde do final do século XVI, não, do final do século XVII, que a Inglaterra é um país industrializado, instaurou esse regime de industrialização no mundo, o que é hoje o grande causador da crise que a gente vive, né? Porque imagina séculos de emissão de toneladas e toneladas de CO2 na atmosfera, né? Então, outros países também mais ricos que são responsáveis por um contexto e uma conjuntura desigual que existe entre os países do mundo até hoje. Porque os países historicamente colonizados e explorados hoje, que são os países mais pobres, os países em desenvolvimento, tiveram historicamente menos condições de se preparar para a crise climática que foi causada por esse contexto, né, de produção, por esse contexto industrial, que mais sofrem hoje. Tanto por não terem condições de arcar com os gastos de mitigação e de reparação de danos, né, pós-desastres ambientais e climáticos e tudo mais, mas também por estarem em desvantagem em relação a isso, né, ter menos condição também de poder decisivo. As populações e pessoas que estão nesses territórios que mais sofrem são os que menos têm acesso a espaços de tomada de decisão, por exemplo. A gente não vê tanto assim a juventude, as pessoas do sul global, desses países mais pobres, em espaços como a COP, por exemplo. Nesses últimos anos isso tem mudado um pouco,
Mas ainda assim a participação dessas populações é bem pequena, e se você for considerar o poder de voz que essas populações, comunidades, pessoas desses países têm nas salas de negociação, nos processos que estão decidindo as suas vidas e a vida da sua população, da sua comunidade, isso é menor ainda, é pior ainda. Né? É quase nula esse poder de voz que essas pessoas têm em espaços tão importantes. Então, é uma relação para a gente entender também essa disparidade de oportunidades, de acesso a esses espaços para falar, isso aqui está me ferindo, está ferindo a minha comunidade. Como é que a gente consegue fazer e implementar políticas públicas que ajudem a minha comunidade a enfrentar os efeitos de uma crise que vocês causaram? No caso, vocês, os países norte global, os países mais ricos, as grandes empresas, né? Grandes conglomerados que geralmente estão muito bem representados nas salas de negociação, nesses espaços de tomada de decisão. Aqui eu trouxe um dado também, que também é do IPCC, né, que as famílias entre os 10% mais ricos, incluindo uma parcela relativamente ampla em países desenvolvidos, emitem mais de 45% dos gases de efeito estufa. Então, 10% dos mais ricos, né, os 10% mais ricos produzem 45%, enquanto que as famílias mais pobres, né, 50%, produzem 15% só. Então, tem uma disparidade aí, né? Pouquíssimas pessoas emitindo muito CO2 e contribuindo muito para a crise, enquanto a maior parte das pessoas, que são as pessoas mais pobres, geralmente contribuem bem pouco, né? Bem menos relativamente. Pode passar, por favor. E a justiça climática, ela entra nesse cenário como uma abordagem ética e política, pensando esse contexto de desigualdade, de disparidade, como é que a gente consegue agir em relação a isso. Então, é considerar as desigualdades acarretadas por esse contexto que é importante que seja bem pautado, que é um contexto causado pelo modo de produção capitalista, por um histórico colonial que reverbera até as relações que a gente tem hoje, né? As estruturas de participação de poder que existem hoje. Então, entender esse cenário e entender a partir disso como é que a gente age, como é que a gente enfrenta isso de alguma forma, né? Porque se a maioria das pessoas está sofrendo com isso, é preciso que a maioria das pessoas também se mobilize em relação a isso. Então, é entender a crise climática a partir dessa ótica de direitos humanos, direitos ambientais, e de disparidades também históricas que existem. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. E aí a gente traz um conceito da Mary Robinson, que ela propõe, no livro dela, Justiça Climática, que o enfrentamento dessa crise ele aconteça a partir de 4 frentes, na verdade. Que é a coletividade. Então, entender o que é coletivo. O que é de interesse coletivo, não só particular da minha comunidade ou meu, individualmente, ou do meu país, mas entender o que é coletivo. Entender o que faz sentido para mim, para o outro que está do meu lado e para todas as outras pessoas. E agir a partir disso, né? Agir comunidade. Governança, que aí governança vai, enfim, como gerenciar a crise a partir de várias frentes, né? Políticas públicas, educação, como garantir participação social também. Governança ela é bem ampla nesse sentido. Ciência, porque é importante ter os dados da realidade, entendê-los e utilizá-los como ferramenta também de transformação social. É muito importante entender esses dados, não só como números que estão lá, mas como é que eu consigo sistematizar isso de alguma forma para entender a minha realidade e poder agir na realidade a partir disso. Então, eu entendo que uma porcentagem muito grande das pessoas do meu país, da minha comunidade, estão sofrendo com alguma coisa, como é que eu consigo entender qual é a causa daquilo, o que esse número que está ali na tela significa, de alguma forma, como eu consigo agir a partir disso. É muito importante que a gente se aproprie da ciência também, né? Porque ela é feita e apropriada pelas elites há muito tempo, então é importante que a gente se aproprie também dela para conseguir também ter fundamento na nossa ação. E ela coloca também compaixão, o que para mim é e para todos nós, eu imagino, é uma das frentes principais, né? Porque se a gente está falando sobre justiça climática,
sobre como os povos sofrem, as pessoas sofrem de maneiras diferentes, é porque a gente consegue se colocar no lugar delas, de alguma forma. Ou nos nossos próprios lugares, né? Se a gente está falando de juventude do sul global, juventude periférica, a gente entende porque a gente está nesse lugar e porque a gente olha para o lado e vê o nosso vizinho nesse lugar também. Então, a compaixão, conseguir se colocar no lugar do outro é importante, mesmo que você seja uma pessoa mais... enfim, tenha mais vantagens sociais, seja em um contexto social diferente do norte global, tenha mais acesso a recursos, se você tiver compaixão e tiver, enfim, a habilidade de se colocar no lugar do outro, você consegue entender o que a gente quer dizer com justiça climática, né? Não se trata só de mim, se trata do outro, do meu igual, que está sofrendo também. Pode passar. Então, para a gente entender muita coisa, a gente traz o conceito de interseccionalidade. Eu gosto muito de trazer Patrícia Hill Collins, essa irmã Bilge, para discutir esse conceito, porque muito do que a gente está falando em relação à justiça climática tem a ver com interseccionalidade. Entender como identidades nas quais a gente se encaixam geram vivências específicas, né? Geram camadas que impactam na nossa vida. Então, aqui eu trago uma citação da Patrícia Hill Collins. A interseccionalidade é uma ferramenta, né? Ela deve ser usada como uma ferramenta analítica que considera as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, como interrelacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. Então, a gente está falando aqui de complexidade também, no final das contas, né? Da experiência humana no mundo e como é que essas coisas são atravessadas por diferentes coisas, como a crise climática, por exemplo, as crises ambientais. Como é que diferentes seres humanos, vivendo em diferentes contextos, a partir de diferentes identidades, são atingidos por isso. Então, interseccionalidade é importante para a gente entender isso. É uma ferramenta de compreensão do mundo, compreensão crítica do mundo, e nos ajuda a entender também como diversas formas de existência resultam em vivências específicas em função das categorias sociais. Então, por exemplo, uma mulher negra, ela é atravessada por várias questões. Não é apenas por ela ser uma mulher, não é apenas por ser um indivíduo negro, mas por ser uma mulher negra, essas camadas elas se sobrepõem no sentido de resultar numa vivência específica para aqueles indivíduos que se inserem nessas identidades. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego aqui o dado. Pode passar, Rafa, por favor. Acho que o dado está mais para frente. Aqui eu trago alguns dados, como, por exemplo, 70% das pessoas em situação de pobreza são mulheres. Esse aqui é um dado recente, inclusive. Então, se você soma isso, por exemplo, a vivência de mulheres negras, que são já indivíduos que são parte de uma população que já sofre com discriminação por conta da sua raça. Você adiciona essa realidade ao fato de serem mulheres e de também sofrerem com outras questões por função de seu gênero, que também estão inseridas numa situação de maior vulnerabilidade, como é esse dado aí. Isso gera uma vivência específica desses sujeitos que se encaixam nessas duas coisas. Se você fala de mulheres negras que não se encaixam nos padrões heteronormativos, por exemplo, que não são héteros, são lésbicas, bissexuais, intersexuais, enfim. É outra camada de identidade e realidade que é adicionada a tudo isso e que vai gerar um outro tipo de vivência para esse indivíduo, porque, enfim, são várias camadas de violência e de percepção e de vivência no mundo mesmo que são atravessadas e são modificadas em função dessas coisas. Então, aqui a gente traz também esse dado de que mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, são as mais impactadas por desastres climáticos, justamente por estarem inseridos em camadas sociais mais marginalizadas, vulnerabilizadas por várias questões. A gente vive num mundo que é patriarcal, que é racista, que é classista. Então, para essas pessoas, toda sorte de crise vai ser pior ainda, né?
Atualmente, 67% dos cargos de decisão do CQNU-MC no Protocolo de Quioto e no Acordo de Paris são ocupados por homens. Né? O Acordo de Paris é um acordo que foi assinado em 2015, na COP de Paris, e em relação à mitigação das emissões de gases, né, de CO2, é um acordo importantíssimo, pensando em governança global em relação à crise climática, e a maioria dos cargos que estão ocupados, né, nesses espaços de governança desses acordos também são homens, né? Não tem mulheres lá e a maioria são homens do norte global, são homens brancos. Aquela velha história, quando a gente chega nesses lugares, desses grandes espaços de tomada de decisão, desses grandes eventos, conferências, a maioria das pessoas que a gente vê ainda são homens brancos, mais velhos, do norte global, né, que falam inglês, não falam a nossa língua, e o que adiciona uma outra camada de dificuldade para a gente acessar, porque se você não fala a língua deles, você não vai falar, você não vai acessá-los, não vai acessar o que está sendo discutido, enfim. E aí, por isso, a gente traz essa questão da invisibilização nos espaços de tomada de decisão climática e em políticas públicas. Inclusive, é importante a gente trazer aqui que, se já é difícil a gente colocar a percepção de justiça climática dos povos mais marginalizados, das comunidades mais atingidas nesses grandes acordos, imagine você colocar também a perspectiva de gênero, né? Eles mal conseguem admitir que, enfim, existem camadas sociais que são brutalmente atingidas por esses efeitos. Isso está desbalanceado, é preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Já é uma luta você conseguir, enfim, atingir um lugar que você consiga inserir essas discussões. Imagine quando você fala de gênero. Quando você vai falar que, bom, pessoas negras são as mais afetadas, mas mulheres também estão em situação de vulnerabilidade, também são afetadas porque elas têm que cuidar de suas famílias. As mulheres do campo são responsáveis por manter seu lar, manter suas famílias, manter os recursos naturais ali, manter a casa abastecida com água, com comida e tudo mais. Você imagina numa situação de crise climática, em que todas essas coisas são modificadas, né, de alguma forma, porque se você tem secas, é mais difícil para os povos da floresta, para as comunidades tradicionais de abastecerem suas casas com água, com suprimentos, e mulheres são as mantenedoras dessas condições, na maioria das vezes. Então, para elas é mais cruel ainda, né? Mulheres têm mais difícil de acesso a recursos naturais também. Né? Então, imagina você... Isso é um dado da realidade, mas imagina você colocar isso numa sala de reunião de decisões em que a maioria das pessoas que estão tomando as decisões não faz parte dessa realidade, não tem contato com essa realidade, não é sensível a essa realidade, portanto, muitos deles nem reconhecem que essa realidade existe. Então, isso também acarreta a invisibilização dessas pautas e dessas pessoas, né? Gênero quase não entra nas políticas públicas no contexto ambiental e climático, é uma luta. Pode passar, Rafa. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de lideranças femininas e queer na luta ambiental também. Muitas dessas referências são referências pessoais, são amigos também. E são pessoas que estão na linha de frente também, de alguma forma. A Jaciara Boreri, ela é uma musicista das Ciraras do Tapajós, lá de Santarém, na verdade, da Terra do Chão, uma defensora ambiental indígena. Jéssica Hernandes, ela também é uma cientista indígena, defensora ambiental e climática. A Chay Suruí, eu acho que vocês devem conhecer também, uma ativista indígena, já fez parte do Engaja Mundo, é uma comunicadora também incrível. José Caeté, né, que é o Zé na Rede, ele é um comunicador também indígena, defensor dos povos da floresta. E a Alejandra, que é uma ativista feminista e climática, ela é líder de juventude no Fórum de Equidade, Geração e Igualdade, né, que é o Fórum da ONU Mulheres. Ela é uma líder de juventude da Coalizão Feminista por Justiça Climática também, então é uma ativista incrível. Então são alguns exemplos dos vários de líderes jovens, mulheres, queer, pessoas LGBTQI, que estão na linha de frente dessa luta, que estão puxando as suas comunidades e nos inspiram muito, me inspiram muito, pelo menos, né? São pessoas que, enfim,
não começaram de um lugar privilegiado, mas conseguiram chegar nesses espaços e colocar e nos representar também de muitas formas, levar aquilo que a gente pensa como juventude do sul global, como, enfim, juventude periférica. Então, é muito importante também exaltar a ação dessas pessoas, né, e a incidência que elas fazem, porque isso nos serve muito também, coletivamente, né? Tá. Sobre racismo ambiental, vocês vão ter uma outra oficina, né, especificamente sobre isso, então aqui só a introdução, né? Racismo ambiental ele é um termo que foi criado em meados dos anos 80 nos Estados Unidos. Enfim, a história de segregação dos Estados Unidos é muito, eu diria que até um pouco mais cruel do que a nossa, né? Porque a forma espacial em que as comunidades foram se desenvolvendo muito segregada, né? Bairros negros, bairros latinos, enfim. Então, o que fazia com que hoje também, mas há décadas atrás, essas pessoas fossem algo muito mais fácil, né? Elas estavam localizadas geograficamente como alvo muito, muito fácil de ser atingidas por quem quisesse nos atingir, né? Então, esse termo ele vem da luta de comunidades negras e latinas nos Estados Unidos em decorrência da instalação de um aterro de substâncias tóxicas em seus bairros. Então, essas substâncias elas não iam para os bairros brancos, né? Porque eram chamados, iam para os bairros de pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas latinas, pessoas asiáticas também. Então, foi um termo cunhado nesse sentido, né? O que estão fazendo com a gente é um racismo ambiental por conta da nossa identidade, por conta, enfim, por sermos pessoas racializadas, os danos causados por essa instalação aqui vão ser direcionados a nós, às nossas casas, às nossas comunidades. E foi um termo usado também, que também vai dar geração ao que a gente entende como justiça climática também. A gente usa até o dia de hoje esse termo, porque a gente entende que de maneiras diferentes e de maneiras específicas também, algumas comunidades ainda hoje, no nosso contexto, nos nossos territórios, também são atingidas de maneira diferente pela crise climática e crise ambiental, né? As comunidades, aqui a gente traz um dado também do IPEA, que 67% das pessoas que vivem em áreas de risco ambiental no Brasil são negras. Isso também é um resultado de uma colonização histórica, né, de um processo histórico de colonização, de um processo histórico que marginalizou pessoas racializadas no nosso país, né? A gente saiu de um contexto de escravidão, mas as mazelas sociais criadas por esse processo não foram resolvidas. Então, hoje no nosso país, a maior parte da população que está em situação de risco, situação de vulnerabilidade, são pessoas racializadas, são pessoas negras. Né, pessoas indígenas também, de comunidade tradicional. Então, a gente não tem como não se referir a esse termo, porque ele ainda nos é muito útil hoje para entender a realidade. Né? Por que essas pessoas são as mais atingidas? Por que essas pessoas estão nas maiores áreas de risco, até hoje? É um termo que a gente usa também para conseguir entender essa interseccionalidade, essas camadas sociais e como que elas estão ligadas à crise climática e ambiental, né? Como é que elas existem no sentido de acentuar a crise que a gente vive. E aqui a gente traz também a juventude como protagonista desse processo, porque a gente não está em todos os espaços que a gente deveria e poderia estar, em grande quantidade, como deveria ser, mas a gente está nesse esforço de tentar, porque a gente tem muito para contribuir, a gente tem muito para falar, né? A juventude, ela impulsiona muitos processos e muitos movimentos, então a gente consegue enxergar isso através de várias organizações, né? Engajamundo, o Fridays for Future também, enfim. Aqui em Belém, a gente tem várias iniciativas também criadas por jovens, né? Palmares Lab, a COP das Baixadas, que é um movimento criado por juventude, é uma coalizão formada para a juventude, não é só para a juventude, mas é puxada pela juventude. Então, a juventude está puxando muitos movimentos, a gente quer espaço e a gente quer oportunidades para conseguir ampliar isso, mas se essas oportunidades não são dadas, a gente vai criar elas. E é o que a gente tem feito. Assim.
Não só aqui, mas ao redor do mundo, né? Não só pensando no Brasil, mas, enfim. O Brasil também é uma das juventudes mais engajadas que existe. O Fórum Geração Igualdade é um fórum de iniciativa da ONU Mulheres, que é também impulsionado por várias líderes jovens, né? Líderes de juventude, que são, enfim, meninas, geralmente, que estão, porque estão, enfim, é um fórum que tem o objetivo de impulsionar as ODS e a partir de várias frentes, e muitas dessas líderes são meninas jovens. Então, a partir do seu território, da maneira que consegue, impulsionando várias agendas e, enfim, posicionamentos em relação à igualdade de gênero também, como é que a gente consegue espalhar a igualdade de gênero e buscar a igualdade de gênero a partir de várias frentes. Eu trago o exemplo da Coalizão Feminista por Justiça Climática, da qual o Engajamundo é um assinante, né? Está compromissado com... enfim, são várias meninas ao redor do mundo, principalmente na América Latina, né, na América do Sul, também na África, na Ásia, né, pessoas, meninas, mulheres do Sul global que são extremamente engajadas e são líderes, né, as maiores líderes que são referências para mim, por exemplo, são essas mulheres que estão no Sul global. Então a gente está puxando muita coisa, mesmo que as oportunidades não sejam entregadas de bandeja, né? A gente vai atrás dessas oportunidades. Ainda assim, juventudes periféricas e racializadas não estão sendo ouvidas da maneira que deveriam, né? Como eu já falei anteriormente, a gente se encontra muito escassamente nesses espaços. A gente sente falta de se ver também nesses espaços. Então, buscar por ferramentas que facilitem o acesso dessas pessoas, a participação também, o entendimento dessas pessoas sobre o que são os processos decisivos e como incidir também, como atuar nesses processos é muito importante, porque é realmente um desafio. Tanto por questões financeiras de acesso a esses espaços, por questões políticas de acesso a esses espaços, por questões de língua também, né? Porque se você não fala o idioma, você não consegue acessar. É outra camada que se coloca no seu caminho para você conseguir incidir de maneira significativa. Então, é importante que a gente entenda essas barreiras para depois entender como superá-las. E já falei um pouco disso, né, sobre essas barreiras enfrentadas por juventudes negras e periféricas em espaços institucionais, para a juventude principalmente, porque, enfim, quando a gente está no final da adolescência, no começo e meado dos 20 anos, a gente está aprendendo ainda enfim, se apoderar das ferramentas que estão aí para a gente utilizar e conseguir incidir, sabe? Então, na maioria desses espaços, a gente não encontra tanto a juventude, assim, na COP isso tem mudado nos últimos anos, mas para mim ainda não é suficiente. Porque a juventude, ela está nesses espaços, mas aí como é que a gente consegue... estamos aqui, chegamos aqui, como é que a gente consegue incidir estando aqui? Como é que a gente consegue ter uma voz mais ativa? Porque a primeira barreira, ela está sendo superada, né, de estar presente, mas e a partir disso, né? E falando de COP, a partir disso, como é que a gente consegue entrar nos espaços mais decisivos de fato? Porque só estar na Blue Zone não é suficiente. A gente precisa também ter ferramentas disponibilizadas para a gente conseguir colocar as nossas vozes lá, para que as nossas vozes e demandas cheguem nas mesas de discussão. E não estão chegando, né? Enfim, os acordos das COPs dos últimos anos. E tudo que reverbera disso também, porque, enfim, como a gente viu no começo, o 1,5% que não era para ser atingido já foi atingido, né? Muito rápido, muito mais rápido do que a gente pensou, inclusive. E a juventude sempre foi muito incisiva nesse ponto, né? Porque a gente sabe mobilizar também. A gente sempre se mobilizou muito em relação a isso, independente de todos os nossos esforços. Está acontecendo o que está acontecendo. Então, como é que a gente consegue também ter algum poder para interferir nessa realidade? Porque é uma realidade que está sendo nossa, né? Não é o futuro, mas também é. Não é só o futuro, mas também é. Então, a gente vai estar vivendo nessa realidade que vai ser resultado de todos esses acordos, de todas essas decisões. Então, como é que a gente consegue também
não só incidir na parte decisiva, mas no pós também, e como isso reverbera no mundo todo, porque são decisões que atingem também a gente, juventudes e pessoas, comunidades ao redor do mundo. E também para pensar ferramentas para incluir gênero, raça nas políticas climáticas, né, que não são inclusas. Gênero, raça, interseccionalidades passam longe de serem incluídas, né, geralmente. Então, é muito importante a gente entender isso, para entender como é que a gente consegue se mobilizar e colocar a energia que a gente tem e a força de liderança que a gente tem para exigir que isso esteja lá, para exigir que as coisas que regem a nossa vida de maneira tão intensa apareçam nos documentos, nas negociações, nos acordos. Né? E algumas propostas para fazer isso, enfim, através de educação como base, né? Financiamento e fortalecimento de organizações de juventude também, que existem muitas, mas falta financiamento e fortalecimento para essas iniciativas de juventude que existem, e de lideranças também, né? Espaços de escuta e decisão também, para que a gente consiga ser ouvido, enfim. E a gente consiga ter algum poder de modificar a realidade que a gente vive. E aqui a gente finaliza com a frase de que não há justiça climática sem justiça racial e de gênero. Arrasou demais, Carol. Estou aqui em êxtase, gente. Essa é a primeira aula, né? Uma aula introdutória a todo o nosso conteúdo. E a gente já veio aqui com uma chuva de referências, de sugestões, inclusive de pessoas aí para vocês procurarem, né, irem atrás, ler mais sobre os assuntos também. A gente vai ter o Messias levantou a mão. Messias, você quer comentar alguma coisa? Acredito que por enquanto não. Devia estar reagindo e aí eu tô sem querer. A gente vai ter um momento daqui a pouquinho, gente, para a gente falar sobre trazer dúvidas, questões. Eu mesmo anotei um monte aqui, Carol, que quero te perguntar de coisas relacionadas ao que você apresentou para a gente. Mas antes a gente queria propor uma atividade e também um espaço de troca e de conversa entre todas as pessoas que estão aqui. Porque a gente sabe que quando a gente recebe essa enxurrada de conteúdo, e são muitas informações, são muitas possibilidades que se abrem na nossa cabeça, também vem aquela dúvida, que é uma dúvida corriqueira e que muita gente tem diante da crise climática que a gente está vivendo, né? Como é que eu me vejo? Quem sou eu diante disso? E aí a gente queria propor um espaço de troca para que vocês se conectem e conversem sobre essa questão. Como é que vai funcionar? A gente vai dividir vocês em grupos, em salas aqui. Pessoas da organização, né, nós formadores, iremos conversar com vocês, iremos passar por esses grupos para conversar, para auxiliar, mas a ideia é que vocês se juntem e conversem, troquem durante alguns minutos sobre como é que vocês se enxergam na luta climática e quais desafios vocês veem nessa jornada. E aí a gente tem como uma proposta para que depois de vocês conversarem, um grupo, pegar aqui um post-itzinho, a gente vai compartilhar o link do Miro no chat para todos vocês colocarem, e aí vocês podem vir aqui no post-it e escrever como é que você me sente. Então, como eu me sinto na luta climática? Eu me sinto como uma pessoa mobilizadora. Enfim, então isso pode ser um exemplo, claro. Então, a gente vai fazer essa divisão nas salas agora. Para além de escrever aqui, não se preocupem tanto em escrever, mas se preocupem prioritariamente em conversar entre vocês. Discutam como vocês se veem diante dessa crise climática. E aí depois a gente retorna para cá para comentar um pouco do que saiu nesses grupos e também para abrir para conversa, para perguntas e conversa com a Carol. Tudo bem? Aí eu vou pedir ajuda do Gi e da Cami para fazer as divisões das salas.
Gente, fomos silenciados, porque a gente estava em um papo, falando, de repente, ó, fala, você vê, menina, foi Achei 15 minutos pouco. a A gente quem que... interessa silenciar rápido. Não, eu falei, gente, que homofobia, silenciando um gay, periférico, afeminado, trazendo os recortes. Gente, muito legal todas as discussões, assim, e todos os papos que foram surgindo. Tem muita coisa no nosso Miro. Eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho para trazer algumas dos... a gente comentar assim, mas esse link que vai ficar do Miro vai ficar aberto. Então, vocês conseguem depois entrar, dar uma lida, ver o que cada um colocou em detalhes, enfim. Mas queria ler alguns aqui. Juro que não estou escolhendo ninguém. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Sim. Massa. Vou escolher de maneira aleatória aqui alguns. Bom, uma das pessoas colocou que se vê como uma pessoa com privilégios de ter conhecimentos para poder multiplicar a possibilidade de ativismo profissionalizado na base das comunidades tradicionais. Olha, bem legal. É interessante essa frase, né? Me vejo uma pessoa com privilégios, porque dentro dos movimentos sociais a gente tem dificuldade, às vezes, de admitir que somos pessoas privilegiadas, às vezes. E isso não significa que a gente faça parte do 1% mais rico, não. Mas é porque até nas dificuldades há privilégios. A gente reconhecer esses lugares... Rafa, se você se mutou. Exato. Vocês estão me ouvindo agora? Gente, eu tô falando que estão tentando me silenciar. Não tá fácil, não. Mas eu estava comentando que dentro do universo social é difícil a gente lidar com os nossos privilégios também. Então, é legal a gente ter essa clareza. Bom, outra pessoa comentou aqui que atualmente é estudante na área ambiental e o papel que ocupa é como pesquisadora e educadora, construindo esse conhecimento e levando para outras gerações. Porém, tem um desejo de caminhar pela jornada do ativismo, e esse é o primeiro passo. Olha que legal, gente, o primeiro passo talvez seja aqui, com a gente no Shapers pelo Clima. Tem um desejo de engajar jovens que não se veem como parte da temática, mas são afetados diretamente por ela. Olha, vem comigo. Quem escreveu isso já manda mensagem no privado, que projeto é o que não falta para você se engajar aí enquanto pessoa articuladora. Olha, outras pessoas aqui se veem como uma pessoa agregadora de informações e que apoia a ciência cidadã, super importante. E também tem gente que se enxerga enquanto uma pessoa aflita pelo problema que é sistêmico. E, gente, é normal essa aflição, bate medo, às vezes a gente fica assustado, mas olha, tem solução, tá? Não tá tudo perdido, o mundo não tá acabando. É possível, sim, a gente fazer as coisas melhorarem. Então, vamos juntos. Bom, queria trazer aqui... A Carol tá por aqui com a gente? Aqui. Massa, amiga. Queria retornar, mais uma vez eu digo, gente, que o link do Miro está disponível lá no nosso grupo, depois a gente vai dar os informes principais de tudo, mas vocês podem entrar lá e acompanhar, ver tudo que as pessoas colocaram, compartilharam. A gente espera que tenha sido um bom momento de troca. Mas eu queria trazer a atenção aqui de novo para a Carol, porque surgiram algumas perguntas durante a sua apresentação, amiga, e queria trazer ela aqui para vocês. A primeira delas, estavam perguntando sobre a COP especificamente. Se qualquer pessoa pode ir à COP. Como é que funciona, Carol? Bom, a COP ela é dividida em duas zonas. A zona verde e a zona azul. A zona verde ela é aberta ao público, né? Você pode acessar, é um espaço que, enfim, existem muitas instituições e empresas que estão lá com estandes, enfim, existem atividades que ocorrem lá para o público, para o público geral, mas a zona azul, ela é fechada para quem tem credencial. Então, enfim, credencial são os governos, as instituições oficiais, né? Algumas organizações da sociedade civil conseguem credenciais,
E alguns indivíduos também, dependendo do nível de atuação da pessoa, conseguem credencial oficial da UNFCCC. Então, para participar, você precisa ter uma dessas credenciais, né? Você participa de um espaço oficial do governo que te fornece essa credencial, ou alguma organização da sociedade civil que é credenciada, recebe essa credencial e te dá essa credencial para participar da Blue Zone. Enfim, e na Blue Zone é onde acontecem esses espaços de decisão, né? De acordos, de negociações, né? Os líderes mundiais estão na Blue Zone, onde tem um pavilhão dos países também. Então, assim, por isso que a gente fala que é um espaço mais restrito, que o acesso ele não é tão simples assim, mas não é todo mundo que vai conseguir entrar na Blue Zone da COP. Então, precisa de acesso à credencial, de alguma forma. Super. Mas é importante também lembrar, pessoal, que assim, incidência política também se faz nos entornos, tá bom? Então, assim, é difícil a gente entrar dentro desse tipo de evento, o acesso, de fato, ele é limitado, por isso, inclusive, que uma formação como essa existe, para que a gente entenda as nossas possibilidades de chegança nesses lugares, mas vocês se mobilizarem enquanto coletivo, enquanto sociedade civil, com os seus territórios, proporem discussões, fazerem conversas, prepararem documentos, falarem sobre as suas vivências, isso também é incidência política. Então, assim, ai meu Deus, não consigo entrar na COP30. Calma lá, amor, e vai ter a 31, sabe? Tipo, e depois a 32, e lá vem a 33. Então, assim, é óbvio que é muito potente e legal se a gente conseguir estar, se nós conseguíssemos estar todos aqui na COP30, porque acontece no Brasil, na América Latina, tem um valor histórico e social muito importante, mas não é o fim do mundo não estar lá dentro, e também não é só estando lá dentro que você gera mudança. Aliás, diga-se de passagem, e falando sobre as últimas tomadas de decisão, definitivamente não é lá dentro onde a gente está gerando mudança. Então, assim, não se apeguem também a esses espaços como, tipo, as únicas oportunidades, porque de fato não é, né? Aí eu até respondo aqui, Carol, tem uma segunda pergunta que estava falando sobre a possibilidade de ir à COP30, e aí eu acho que é uma coisa mais pensando no projeto, se a gente vai disponibilizar essa estadia. Gente, vou tirar minha máscara aqui para dizer Luciano Huck. Não, brincadeira. A gente não tem recurso para viabilizar a presença das pessoas na COP30. Nós adoraríamos e estamos abertos a trocar e ir atrás de possibilidades. Mas, fato é o que a gente está fazendo aqui é uma formação para potencializar vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo desse espaço. Porque estando presente ou não dentro desse evento, é necessário que a gente saiba o que está sendo discutido, quais as decisões estão sendo programadas a serem tomadas, quais vão ser de fato oficializadas e quais vão ser jogadas para debaixo do tapete, né? A gente está em um ano de COP, para além de todo o valor histórico-social de ser uma COP em solo brasileiro e etc., de uma COP que ela é dita às vezes como uma COP das resoluções, com muitas coisas que ficaram a ser resolvidas no último encontro anual do clima, e que agora a gente chega para tentar solucionar nesse encontro. Então, assim, se atentem às notícias, aos jornais, busquem referências, conversem com as pessoas, eu acho que isso ajuda com que vocês, enfim, se conectem com esse universo geral. Tem mais alguma pergunta aqui no chat? Acho que Camila levantou a mão. Cami, pode falar. Não, eu só queria reforçar também que um pouco da nossa ideia com o projeto também é multiplicar conhecimento, né? Foi trazido muito essa resposta ali no Miro, né? Me vejo como um multiplicador, né? Essa pessoa que tem um privilégio de conhecimento, a ideia é muito essa. A gente sabe que hoje tem muita fake news, né? Que essa pauta, essa agenda, ela vai ser usada possivelmente no Brasil como uma questão política, né? A gente está perto das eleições presidenciais do próximo ano. Então, a ideia também é que a gente ajude a contribuir com uma informação de qualidade, né? Que a gente traga dados, né? Que a gente fale com as pessoas, né? Na nossa comunidade, enfim, na nossa família, sobre as mudanças climáticas, enfim, como enfrentar isso, qual que é o papel do Brasil, qual que é o papel da América Latina, qual é o nosso papel nisso tudo.
Total. E Mel até comentou aqui no chat sobre que tudo bem, né? A gente não vai estar, não tem essa mobilização direta, mas que há pessoas que vão estar lá e que vale se comunicar para saberem como que chegam juntos. Ao longo dos encontros, a gente vai inclusive trazer propostas. A gente tem, por exemplo, uma aula que é específica para falar sobre advocacy, incidência política e comunicação de impacto, enfim, sobre como é que a gente se organiza para estar nesses lugares. Mas vocês podem utilizar o grupo do WhatsApp para trocar entre vocês, para falar, gente, eu estarei lá, eu não, quem mais vai, enfim. E aí a gente também vai montando esse grande bonde, não à toa somos os Shapers pelo Clima, veio aí, e aí a gente pode estar lá, inclusive, enquanto coletivo, para além das pessoas com quem a gente troca, além dessa formação aqui. Muito legal, gente. Se vocês forem tendo mais perguntas, vão enviando no chat, mas eu queria fazer uma pergunta para Carol. Cara, durante a sua apresentação, você falou, trouxe um monte de referências e coisas, e ficou muito forte para mim quando você comentou sobre o poder da juventude, né? Estamos aqui num grupo formado majoritariamente por pessoas jovens, que estão pensando como que se colocam diante dessas pautas. E existe um problema hoje quando a gente fala de juventude em espaço de decisão, que é a dificuldade dessa juventude ser levada a sério, da gente ter as nossas questões consideradas, a gente de fato conseguir falar e ser ouvida dentro desses espaços. A minha pergunta para você hoje é muito relacionada ao que vocês fazem no Engajamundo, de qual que é o processo de mobilização, quais dicas você dá para que a juventude consiga mobilizar pessoas e falar sobre essas temáticas com os seus, nos seus territórios, nas suas cidades, nos seus espaços. Ok, é interessante tu falar que a gente tem dificuldade de ser levado a sério, porque isso é real, até porque no Engajamundo a gente tem uma linguagem que é muito nossa e que a gente usa para se comunicar uns com os outros e para fora também, que a gente chama de Sexify. E essa linguagem, a gente faz questão de trazer ela para tudo que a gente discute, porque é uma linguagem mais fácil, mais acessível, conversa com a juventude também, que geralmente é o nosso público-alvo. Mas isso, às vezes, para outros espaços e para espaços que a juventude não está tão presente, pode... enfim, soar como se a gente não fosse sério o suficiente para estar falando do que a gente está falando. Mas é por isso que é muito importante a educação como base. E pensar a educação, não só a educação formal, assim, não só saber cientificamente de alguma coisa, que é muito importante também, mas educação no sentido de aprender com os outros e saber do que a gente está falando, né? Por exemplo, se eu faço parte de uma comunidade que é atingida por uma problemática, eu posso não saber a ciência por trás daquilo, mas eu entendo, porque eu faço parte daquela realidade, essa realidade me atinge. Então, saber do que está falando é muito importante, porque esse argumento de que a gente não sabe do que a gente está falando é muito recorrente quando você fala de juventude. Então, esse é um ponto de partida, é um ponto inicial. Educação. Se informar sobre, aprender com o outro e se munir de informação sobre aquilo que está sendo tratado, sobre o tema sobre o qual você está mobilizando, né? Porque para mobilizar um grande número de pessoas, você precisa entender bastante sobre aquilo, ter propriedade para falar sobre aquilo. Então, é um primeiro ponto. Na COP, a gente se divide em 3 times, né? Que é o time de comunicação, de advocacy, que vocês vão ter a formação sobre, e de ativismo mesmo, que é a galera que coloca a mobilização em prática e enfim, coloca no mundo tudo aquilo que a gente tem de demanda. Ativismo é muito fácil de ser descredibilizado, né, principalmente por pessoas mais velhas, o que não concordam muito do que a gente traz, mas é uma forma muito efetiva de mobilizar e de materializar as nossas demandas, aquilo que a gente está exigindo, aquilo que é caro para a gente, as nossas dores também, e é uma forma de chamar atenção para problemas latentes, né? Você torna visível o que é invisível, e você também atrai esse público-alvo, o público mais jovem, né? Geralmente, assim, tem muitas pessoas que não têm muito conhecimento sobre o que é a crise climática, sobre as problemáticas e tudo mais, que a partir de uma ação de ativismo, por mais simples que ela seja, começa a ter contato com isso, começa a conhecer o que é
E ter interesse de entender outras formas de decidir também. O ativismo, ele é, muitas vezes, essa porta de entrada para você entender outras formas de incidência. Então, entender o que é o advocacy, como é que eu consigo chegar em atores chaves e como é que eu consigo formar posicionamentos e colocar para esses atores chaves em outros espaços de decisão também da maneira que eu consigo, né? Que é muito importante. Aprender sobre o que são as negociações, a importância delas e o impacto que essas negociações têm na nossa vida também, é outra forma de mobilizar. E sabendo disso, é importante que a gente consiga levar isso para outros territórios que muitas vezes não têm acesso, né? Assim, no Engaja a gente, em todas as nossas delegações, ou quase todas, pessoas indígenas de comunidades tradicionais estão presentes. E para muitas dessas pessoas, como foi para mim, por exemplo, é o primeiro contato com, enfim, esses processos. E é o primeiro contato vendo pessoalmente como é que faz para incidir, né? Num espaço que é tão excludente e que é tão técnico, mas a partir do que eu sei, do que eu tenho, eu consigo fazer alguma coisa em relação a isso, seja através de ativismo, seja através de advocacy direto, né? Chegando na cara de pau e conversando com enfim, atores-chave, seja o governador do teu estado ou um prefeito da tua cidade, que às vezes está lá na tua cidade, tu não tem acesso a ele, mas chegando num espaço como esse, você tem. Porque lá ele é uma pessoa muito mais acessível de chegar. Então, são ferramentas e estratégias que a gente utiliza também para conseguir, enfim, fazer com que as nossas demandas permeiem esses espaços. Como a Ana fala, são formas que a gente encontra de hackear espaços que não foram feitos para a gente. Assim, por vários motivos. Para a juventude, para pessoas do sul global, pessoas de periferia, não foi feito para a gente. Então, a gente tem que ser entrão mesmo. A gente tem que ter cara de pau, que é muito importante. Se você não tem cara de pau, vai ser muito difícil. Então, se não tiver, como eu não tinha, adquira cara de pau. Porque vai ser muito útil ser cara de pau nesses momentos, chegar mesmo e falar, eu sou de tal lugar, da comunidade X, da cidade tal. Esse aqui é um problema na minha comunidade, um problema coletivo para as pessoas, para a população do meu estado, do meu país, da minha cidade. Então, é muito importante também entender essas ferramentas marginais aí que a gente consegue acessar através enfim, da marginalidade. Quando eu falo da marginalidade, estou falando do que não é o centro, né? Das formas mais, enfim, estratégicas que a gente tem para conseguir acessar esses espaços e esses processos, de alguma forma. Arrasou, amiga. E é isso, né? Não ter vergonha, gente. Não tenham vergonha de ser jovens, não tenham vergonha das suas vivências. Isso é extremamente rico e importante. Cá, a gente tem mais uma pergunta aqui. E, gente, essa vai ser a última pergunta, porque a gente está encerrando aqui o nosso tempo de perguntas, mas é da Núria. E ela pergunta o seguinte: falamos sobre a justiça climática e que os países mais afetados são os subdesenvolvidos. Então, gostaria de saber quais as medidas que a COP tem implementado ou tem pensado em implementar para ajudar estes países. É a pergunta de 1 milhão, né? A pergunta de 1 milhão, assim, porque é isso. Nos acordos, nos documentos oficiais que saem, agora você vê cada vez mais mencionados esses países do sul global, porque, enfim, essas populações desses lugares estão mais presentes, estão demandando e tudo mais, mas ainda não é aquela coisa. Por exemplo, no acordo do ano passado, né, o grande tema foi financiamento climático, e uma pauta que era muito recorrente de ativistas do sul global era que a maior parte dessa fatia, né, de 3 trilhões, era isso que estava sendo demandado, né, como uma média que seria suficiente para arcar com, enfim, os custos dos danos causados pela crise, de mitigação, de adaptação dos territórios, principalmente dos territórios mais pobres, dos países em desenvolvimento. Era essa média. Nem 10% disso foi atingido, né? E a exigência desses países, desses territórios, era que a maior parte dessa fatia fosse paga pelos países ricos, que são historicamente responsáveis pela crise climática. Não foi isso que aconteceu.
porque nem se chegou a metade, nem um quarto desse valor que era demandado, principalmente pelos ativistas do Sul Global, e ainda os países ricos não se comprometeram a pagar a maior parte da fatia. Tipo assim, é esse valor aqui, é isso que foi acordado, essa porcentagem do valor que era demandado, né? E a gente se vira, a gente vê como a gente faz, cada um paga a sua parte, mas nenhum país grandemente emissor de CO2 e de gases do efeito estufa se comprometeu. Não, eu vou pagar a minha parte, porque eu sou responsável por grande parte do que está acontecendo no mundo todo em relação à crise climática. Eu sou responsável pela minha parte, eu vou arcar com essa parte. Nenhum país fez isso. Né? Então, acaba que é uma conta que não fecha, e que, no final das contas, os países em desenvolvimento, os países emergentes, os países mais pobres vão acabar tendo que arcar com isso. Né? Porque cadê os Estados Unidos falando que vai bancar essa parcela, sabe? Não tem, então a gente vai ter que dar nosso jeito. Então, assim, escrever, tá escrito no acordo é uma coisa, mas como isso se desenha na realidade é outra. É por isso que a gente não pode descansar, né? O ativista ele não pode descansar, porque a gente precisa estar muito atento a isso. O que isso quer dizer? Porque isso não ficou explícito no acordo, né? Que essa fatia seria desigual. Mas você precisa estar atento à forma como o acordo é desenhado e como a realidade está se desenhando para você entender. Beleza, eles não vão pagar. A gente vai ter que dar nosso jeito. Enfim, mas acaba que o acordo foi muito insuficiente, né? Pensando... o que foi acordado foi 300 milhões de dólares. Foi isso? 300 milhões de dólares. Pode parecer muito dinheiro, mas não é, porque só o valor para a recuperação do Rio Grande do Sul bateu 30 milhões. É isso? Tipo assim, uma boa porcentagem para recuperar os danos de uma cidade só, de um estado só do Brasil. Uma boa porcentagem desse valor acordado para o mundo todo. Então, não é suficiente. Eles sabem que não é suficiente, mas ninguém está disposto a dar o braço a torcer, a se comprometer a arcar com aquilo que está causando. Então, enfim, eu acho que essas ferramentas, para finalizar minha resposta, essas ferramentas assim, que atendem melhor às necessidades do Sul Global, elas precisam ser construídas ainda e consolidadas, e ninguém vai fazer isso por nós. Assim. Quem tem que fazer isso é a gente mesmo. Por isso é importante a gente se mobilizar, entender o que são esses processos e como incidir, para que a gente possa propor e consolidar essas ferramentas, sabe? Não tem outro caminho. Eu queria complementar com uma coisinha, de que a COP está inserida dentro de uma convenção quadro, que é um tratado. Esse tratado, ele traz, como foi assinado, acho que por 193 países, o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Então, tudo que é acordado é base nesse princípio. Ele funciona, não. Porque esse princípio é que todo mundo tem uma responsabilidade, certo ou não, mas tem alguns que têm uma responsabilidade maior. E quem teria essa responsabilidade maior, como a Carol falou, são os desenvolvidos. São os que emitiram mais CO2, que se industrializaram. E, coincidentemente ou não, foram os que colonizaram o resto do mundo. Então, existe isso, mas na prática, por exemplo, ano passado que ela comentou, a gente queria 1,3 trilhões pago por esses países. A gente conseguiu o quê? 300 bilhões. Nada, não paga nada. Enfim. Obrigado, Bia. Gente, são as problemáticas desses espaços de discussão, de fato, né? A gente fala muita coisa, mas na teoria tudo é lindo, na prática, vamos com Deus. Cara, eu tinha dito que era a última pergunta, mas surgiu uma aqui que eu acho que faz sentido a gente te perguntar, que é você falando brilhantemente, obviamente, a galera já está querendo todo mundo se engajar no Engajamundo. E aí perguntaram qual que é a idade de participação, qual o período de idade para se inscrever lá. Então, o Engajamundo é uma rede de juventudes, então vai de 15 anos até 29, né, que é a idade, enfim, média de juventude brasileira, mas para comunidades tradicionais e povos indígenas, pessoas dessas comunidades de povos indígenas, a idade é até 35 anos. Então, a gente já teve um processo de jornada esse ano,
Talvez abra outra esse ano, mas é mais provável que abra esse processo de jornada no começo do ano que vem. Então, fiquem atentos, atentos, porque vai vir aí, uma hora vai vir aí. Vamos se engajar. Arrasou, amiga. Olha, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Queria ler 2 mensagens que a gente recebeu aqui no chat e que vão nos encaminhar para o fim, que é o seguinte: a Roberta Magna comentou que vê muito aquela frase que as gerações futuras, as crianças que vão salvar o mundo, e que o problema está no futuro, e eles que estão nascendo que o problema está no futuro e eles que estão nascendo que resolvam. Mas ela acredita que nós precisamos incluir todos, incluir a geração mais velha, para que eles também entendam que eles precisam continuar lutando, porque estamos sentindo que as mudanças climáticas no presente. E aí ela fala que isso não é mais um problema do futuro, né? Isso faz muito sentido, inclusive, nos encaminhando aqui para um convite especial. Bom, em toda a formação nossa, a gente quer que vocês tenham acesso ao máximo de conteúdo possível e que vocês, enfim, possam absorver bastante referências e terem insumos para irem atrás dessas temáticas. Mas a gente também quer que vocês arregassem as mangas e busquem contatos com seus territórios e se conectem com outras pessoas, outras instituições. Para isso, a gente está fazendo uma proposta de ação. Essa proposta, ela não é obrigatória. Você não precisa fazê-la, por exemplo, para você ganhar o certificado. Mas fazê-la vai te fazer com que você conquiste algo muito melhor do que um pedaço de papel ou um PDF, que é experiência, vivência, relacionamento, tá? A proposta de ação dessa semana tem muito a ver a uma provocação que o Hector Bradaski fez aqui no chat. Ele comentou que queria saber como faz para se engajar ativamente em alguma organização, se tem alguma dica de onde procurar. Ele, por exemplo, tem 31 anos e gostaria de se engajar, mas foi ver o formulário do Global Shapers e viu que o requisito é ter entre 18 e 27 para iniciar. E sim, gente, essa questão de idade é um problema. A gente falou aqui, por exemplo, que esse critério existe no Engajamundo, existe no Global Shapers, mas essas também não são as 2 únicas organizações no mundo e nem são as únicas organizações que existem nos seus territórios. Então, a proposta de ação dessa semana é para que vocês caminhem pelos espaços onde vocês vivem e conheçam alguma iniciativa local liderada por juventudes ou não, como comentaram aí no chat, se vocês também quiserem ir atrás de organizações puxadas por pessoas mais velhas ou com outros focos, enfim. E que vocês conversem, que vocês saibam como essas organizações funcionam, que vocês busquem entender como é que vocês podem participar ativamente desse movimento, tá? Mais uma vez, é uma proposta de ação, vocês não têm nenhum entregável referente a isso. Mas a gente convida que, caso vocês realizem esse movimento, vocês possam marcar a gente nas redes sociais, vocês podem comentar, mostrar como que vocês fizeram essa ação de fato, porque isso ajuda, claro, a vocês engajarem mais pessoas a também terem esse tipo de movimentação. Então, bora que bora, e aí a gente vai falando sobre. Eu queria agora pedir, antes de dar os informes finais, para vocês já irem se preparando, porque a gente está chegando naquele momento, galera, que é o momento que quem me conhece sabe eu amo, que é o registro do encontro, para a gente tirar a fotinho. E enquanto a gente vai se organizando, todo mundo vai se arrumando aí na cama, no sofá, né, dando aquela penteada no cabelo, pois sábado de manhã, eu queria passar alguns recados. O primeiro é para quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entrar, porque lá a gente vai ser a nossa principal rede de comunicação com vocês. A galera aqui de formação vai colocar o link no chat, mas esse link também vai ser reforçado via e-mail para todo mundo que se inscreveu. É muito importante que vocês estejam dentro desse grupo, porque lá vocês vão receber um monte de coisas especiais. A gente também quer pedir para quem se interessar e quiser nos seguir nas redes sociais do projeto, então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, vocês podem seguir o @Shapers pelo Clima. São 2 redes onde nós iremos produzir conteúdos, falar sobre as novidades, para além da frente de formação aqui, de tudo que a gente vai fazer juntos daqui para frente.
E a gente pede para que vocês não esqueçam de jeito e maneira de preencherem o formulário de presença, tá? O formulário é muito importante, porque é esse formulário que vai fazer com que vocês sejam qualificados, né? Tenham ali a presença justificada para receberem o certificado final. É importante dizer que esse formulário ele não pode ter o link divulgado no grupo, porque a gente conta que as pessoas que estejam aqui sejam as únicas que preencham, fora do grupo, aliás, então, por favor, não compartilhe com pessoas que não estiveram ao vivo. E é isso, família, vamos tirar uma foto? Olha, quem Gi mandou uma mensagem. Oi. Sim. É isso, galera. Vários conteúdos para vocês lerem e também a disponibilização da gravação da aula para vocês terem acesso, poderem reassistir, tá bom? Vamos. Gente, eu faço aqui, amiga. Não, eu coloquei de um jeito que aparece todo mundo de uma vez só. Eu organizei aqui. Mas tem 60 pessoas que não estão com a câmera aberta, então só para avisar aqui. Bora que bora, então, família. Gente, muitas reações, tá tapando a cara do povo. Vamos com calma. Peraí. A galera tá reagindo. Gente, eu tô esperando parar as reações. Porque tem. Tá, tipo, tampando a cara do pessoal. Mas, enfim, Padre manda coração. pode? Acho que foi, gente. Deixa eu ver aqui se eu fiquei bonito. Não. É todos. Visão geral. Deixa eu ver aqui, família. Não, achei que ficamos todos ótimos. Ninguém piscou. Não, gente. Tô verificando aqui, mas aparentemente não. Mas hoje eu vou passar a bucha da palavra final para Carol, porque eu queria, Carol, que você deixasse seu contato, seu Instagram, o Instagram do Engajamundo, para a galera se conectar também. Queria agradecer, gente, também pelo convite à Ana, pelo convite ao Engajamundo, pelo acolhimento aqui também. É sempre muito revigorante, assim, falar sobre, enfim, ativismo, falar sobre justiça climática com juventude e com a galera. Gosto muito. Então, muito obrigada e parabenizar pelo projeto. Muito obrigado, Carol. Foi muito incrível, gente. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Bora que bora. Daqui 15 dias a gente se vê novamente. Então, Shapers pelo clima. Beijo. E até a próxima formação. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.